Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos então para a nossa primeira aula em reposição à greve. A aula essa que vai cair na prova do quarto bimestre, assim como todos as outras videoaulas que possivelmente serão gravadas. Bom, pessoal, hoje a gente vai tratar de tributação da ME e EPP, que é algo que faz parte com certeza da realidade de vocês, enquanto estagiários ou já trabalhadores, empregados aí de empresas, porque ME e EPP é um tipo tributário, né? Um encaixe tributário aí, conceito tributário muito presente no nosso dia a dia na região aqui, certo? Então, tratar desse assunto que para vocês não é mistério, né? Mas a gente tem que ver qual a teoria sobre Simples Nacional, sobre ME e EPP, certo? E por que elas se enquadram, então, no Simples Nacional. Bom, assim como tudo nessa vida, esse tratamento diferenciado para as MEs e EPPs, elas têm uma previsão constitucional, certo? Tudo começou, vocês estão vendo aqui, o artigo 179 está primeiro que o artigo 170. Vocês estão falando, pô, professor, você está louca, né? Já invertendo a ordem. Não, o artigo 179 foi o primeiro na Constituição Federal, que foi promulgada em 5 de outubro de 88. Então, desde 1988, nós temos uma previsão constitucional de um tratamento diferenciado às MEs e EPPs. Só que foi a partir de 1995, com a emenda constitucional número 6, que o negócio começou a ficar mais específico, né? Então, ali foi incluído, foi dada ao inciso 9 a redação seguinte, de que deveria haver um tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Então, foi por conta dessa emenda constitucional de 1995 que surgiu, então, em 1996, a Lei 9.317, que é a lei que instituiu o Simples Federal, certo? Ou seja, havia uma guia única para recolhimento de todos os tributos federais pelas MEs e EPPs, certo? Então, o Simples Federal só começou a existir em 1996 por conta da emenda constitucional de 1995. Poderia existir algo já a partir de 1988? Sim, mas foi um comando mais específico através da emenda constitucional número 6 de 95 que trouxe a lei 9.317 de 96, que instituiu então o Simples Federal, coisa da qual nem eu, nem vocês, creio eu, né, ouviram falar, né, porque o Simples Federal, ele vigorou até 2006, até 2007, tá bom? A gente já chega lá. Com o sucesso do Simples Federal, né, um regime unificado para recolhimento de todos os tributos federais devidos pelas MEs e EPPs, que em 2003, através da emenda constitucional número 42, foi incluído a linha D no inciso 3º do artigo 146 da Constituição Federal ainda. Então, essa emenda constitucional ela é importantíssima no nosso panorama aqui de tributação diferenciada, porque foi por meio dessa emenda constitucional que incluiu essa linha no artigo 146 que a gente tem, então, o Simples Nacional, certo? A emenda é de 2003, mas a lei do Simples Nacional, ela só veio em 2007. Portanto, em que pese haver a emenda constitucional em 2003, aquela lei do Simples Federal, que é a lei 9.317 de 96, ela vigorou até 2007, até a entrada em vigor da lei do Simples Nacional. Qual é a diferença, então? E é óbvio, e vocês conhecem muito bem o Simples Nacional. A diferença com o Simples Federal, né, é que no Simples Nacional há um regime unificado de recolhimento
de tributos de todas as esferas, tanto federais quanto estaduais e municipais, devidos pelas MEs e EPPs. Então agora, a diferença é que no Simples Nacional você recolhe em uma guia única, né, a DAS, você recolhe todos os tributos, coisa que antes você não fazia com o Simples Federal. Então, pessoal, olha que legal que aqui a emenda, a linha D, perdão, introduzida pela emenda 42 de 2003, ao inciso 3º do artigo 146. Ela prevê que a definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, inciso 2, que ninguém mais, ninguém menos é o ICMS, tá bom? Tributo estadual. E das contribuições previstas no artigo 195, inciso 1 e parágrafos 12 e 13, e da contribuição a que se refere ao artigo 239. Então, aqui nós temos as contribuições sociais e contribuições previdenciárias, também recolhidas de forma única, coisa que não era feita no Simples Federal. Bom, quem é então a ME e a EPP, microempresa e empresa de pequeno porte? Segundo quem? A Lei Complementar 123 de 2006, que só passou a valer em 2007. Olhem só que interessante. A Lei 123 de 2006 é a lei que descende da Constituição Federal, então, porque há uma previsão constitucional para o tratamento diferenciado, mas a lei que pôs em prática, a lei que complementou a Constituição Federal e pôs em prática o Simples Nacional, é a LC, né, a Lei Complementar 123 de 2006, que diz que podem tributar no Simples Nacional os seguintes tipos societários. Então, sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada, né, a famosa limitada, e o empresário que se refere ao artigo 966 do Código Civil, que é o empresário individual, que vocês conhecem como MEI, né, mas a gente conhece como empresário individual. Beleza? Em sala de aula, eu creio que para as duas turmas, tanto para o terceiro ano A e para o B, eu expliquei a diferença entre pessoa jurídica e pessoa física e que elas não se confundem com quem tem CNPJ, ou seja, com quem está inscrito, no CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Você ter CNPJ não significa que você é pessoa jurídica. Pessoal, não confunda uma coisa com a outra, porque a gente é inscrito, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica são inscritas nesse Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica para um tratamento tributário igualitário, ok? Mas as definições de pessoa física e pessoa jurídica estão no Código Civil, certo? Então não é porque você é empresário individual e tem CNPJ que você é pessoa jurídica. Não confundam uma coisa com a outra. Já expliquei isso para vocês em sala de aula e eu acho que no vídeo aqui não vai caber essa explicação. Mas, bom, esses são os tipos societários que a gente conhece lá do direito empresarial que podem tributar pelo Simples Nacional. Vejam que aqui não está, por exemplo, sociedade anônima. Sociedade anônima é óbvio que não pode tributar pelo Simples Nacional, pessoal. Vejam só. Outro limite importantíssimo, para que você tribute pelo Simples Nacional, você precisa ser microempresa e empresa de pequeno porte, óbvio. Mas quem é microempresa? É aquela que tem receita bruta anual igual ou inferior a R$360 mil. Já a empresa de pequeno porte é aquela que tem a receita bruta anual superior a 360 mil e igual ou inferior a R$3.600.000. Ok? Então, para que você seja ME ou EPP para LC 123/2006, você tem que estar nesses limites aqui de receita bruta anual, ok? Fora isso, você não pode, mais do que isso, perdão, você não pode tributar pelo Simples Nacional, beleza? Em que pese você ser uma limitada, por exemplo. Mas se você fatura mais do que 3.600.000, não pode ser EPP aqui para LC 123/2006, ok?
para a segunda parte da aula, então, dando continuidade, então, a essa questão da definição de ME e EPP para a Lei Complementar 123 de 2006. Não confundam também a questão de que ME e EPP e os tipos societários. Aqui nós temos definições de direito empresarial, certo? Então, quem são os tipos societários? Perdão, quem são os tipos de direito empresarial que podem, né, eventualmente se enquadrar ao simples? E aqui, definições, como eu disse no começo do vídeo, de direito tributário. Então, para o direito tributário, é microempresa, né? Mais especificamente para uma tributação diferenciada, que é o caso do Simples Nacional. Então, para o Simples Nacional, tributariamente falando, né, ME, microempresa, é aquela que tem receita bruta anual igual ou inferior a 360 mil, e já EPP, para LC 123/2006, tributariamente falando, é aquela que tem receita bruta anual superior a 360 mil, igual ou inferior a 3.600.000. Beleza. Muito simples, né? Até aqui tá muito tranquilo. Agora, vem lá mais algumas ordens da LC 123 para quem quer participar do Super Simples, do Simples Nacional, tá bom? Ele é um programa, ele é um tipo de tratamento, né, tributário diferenciado de adesão facultativa, é um programa de adesão facultativo. Quem disse isso? O artigo 146, parágrafo único, inciso 1º da Constituição Federal. Pô, é óbvio, você não é obrigado a se inscrever no Simples, a tributar pelo Simples. Não é porque você se enquadra naquelas situações de receita bruta anual, ou porque você é um tipo societário que está previsto ali no artigo 3º, que você é obrigado a se inscrever no Simples Nacional. Agora, quem é que mesmo querendo não pode tributar pelo Simples, não pode aderir ao Simples Nacional? Isso aí é onde está? No artigo 17, inciso 1 ao 16 da Lei Complementar. Não podem, né, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Nós temos 16 incisos, isso aqui cai na prova. Quem é que não pode tributar pelo Simples Nacional, pessoal? Exemplos, quem tenha, a empresa que tenha sócio domiciliado no exterior. A empresa de cujo capital participa a entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal. Poxa, já pensou se a Petrobras é uma empresa cujo seu capital participa a entidade da administração pública, né? No mínimo 51% da Petrobras pertence ao governo, à União, né? E aí, como é que ficaria? Será que a Petrobras poderia participar do Simples Nacional? Jamais, né? Bom, outra empresa, outro tipo de empresa que não pode participar do Simples Nacional, mesmo querendo, né, mesmo se enquadrando nessas hipóteses anteriores aqui, é a empresa que realiza atividade de consultoria e a empresa que se dedique ao loteamento e incorporação de imóveis, tá bom? Essas empresas não podem tributar pelo Simples. Outro fato importante sobre o Simples Nacional é essa Lei Complementar 147 de 2014, que ela veio, então, a incluir no Simples Nacional 142 atividades. Olha que interessante. Então, em 2014, quando vocês já estavam aí na faculdade, a gente teve aí a inserção da Lei Complementar 147 de 2014, que trouxe 142 novas atividades para o Simples Nacional. E dessas 142 atividades, eu selecionei aqui para o nosso slide, que inclusive está no e-mail de vocês, apenas 11 atividades e que tem a ver com o nosso dia a dia, né? Então, atividades interessantes que foram incluídas no Simples Nacional pela LC 147. Medicina, inclusive laboratorial e enfermagem, medicina veterinária, odontologia,
né? Ó, advocacia é uma atividade que foi incluída no Simples. Aqui no nosso caso, no nosso contexto, né, curso de administração, a gente tem aqui atividade de auditoria, economia, consultoria, gestão, organização e controle e administração. Então, essas atividades passaram, você pode ali, né, desenvolvendo essas atividades, você pode se enquadrar, tributar pelo Simples Nacional, ok? Vamos lá para frente, pessoal. Quais são os tributos englobados pelo Simples? Quais são os tributos que a gente recolhe aqui, ó, através dessa guia da DAS? E depois a gente vai ver como que a gente recolhe. Mas quais são os tributos? Estão lá no artigo 13 da LC 123. Eles são 8, pessoal, e é muito fácil da gente decorar, tá bom? Dentre eles, nós temos 6, então, tributos federais e 2 tributos, um tributo estadual e um tributo municipal. Então, a gente tem o IRPJ, né, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, isso é tranquilo. O IPI, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, né, COFINS, PIS, PASEP, a CPP, que é aquela contribuição patronal previdenciária, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Tá? Então, todos eles, a gente recolhe numa guia única, a gente chama de DAS, e por isso a boa fama do Simples, né, de que é um sistema de tributação simplificado, né, no qual você recolhe para todas as fazendas, você recolhe de forma unificada. Mas aí como é que fica? O dinheiro vai todo para a União, né? Que o Simples Nacional, a gente recolhe lá nessa guia única e tal. Como é que fica lá o ICMS e o ISS? Eles vão para o Estado, meio de competência, vão para o município onde exerce a atividade? Claro, pessoal, a gente recolhe uma guia única, mas esse dinheiro já é repassado automaticamente para a fazenda respectiva, tá bom? Qual que é a forma de recolhimento? Não sei se vai dar para ver aqui, tá bom, na televisão, mas tá no e-mail de vocês. A forma de recolhimento é mensal. Então você tem uma guia única que você vai todo mês lá e paga. Recolhimento mensal sobre uma única base de cálculo. Qual é essa base de cálculo única para o Simples Nacional? É a receita bruta da pessoa jurídica oferida no mês, tá? Naquele mês, sobre a qual incidirá um percentual de alíquota dependendo do enquadramento da ME ou da EPP. Para você saber qual é a alíquota, tem que ir lá ver no artigo 18 da LC. É óbvio que vai ter uma alíquota diferenciada para cada tipo de atividade, beleza? Se ME ou EPP. Por quê? Vocês sabem que a EPP fatura mais do que a ME, certo? Então, as alíquotas estão onde? No anexo 1 ao 6º da LC 123, e a gente tem aqui que elas vão variando, tá bom? Vocês precisam estar sempre de acordo, né, com esses anexos da LC. E para comércio, pessoal, está variando de 4% a 11,61%. Para a indústria, variam de 4,5% a 12,11%. Na área de serviços e locação de bens móveis, variam de 6% a 17,42% de acordo com o ramo de atividade exercida. Ok? As ME e EPP que estejam no Simples Nacional deverão apresentar à Secretaria da Receita Federal anualmente uma declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais. Vejam só. Então, aqui, além da obrigação que eu tenho de recolher o tributo, eu também tenho essa obrigação acessória de prestar essa declaração, que no caso das MEs e EPPs que estão no Simples, é uma declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, tá, pessoal? Bom, por que é interessante se inscrever no Simples Nacional? Então, porque é interessante, quais são os benefícios, então, do Simples? Tem que ter alguma vantagem, né? Além de tudo. Bom, tributação com alíquotas mais favorecidas e progressivas de acordo com a receita bruta oferida. Isso é muito interessante. Né? Dos vários benefícios, eu selecionei alguns, tá bom? Cálculo simplificado do valor a ser recolhido, apurado com base na aplicação de alíquotas unificadas e progressivas fixadas em lei, né? Incidentes sobre uma única base
de cálculo, como a gente já falou, que é a receita bruta mensal. Então, a gente tem alíquotas mais favorecidas, um cálculo simplificado, o recolhimento em uma guia única, tá? A gente tem outras vantagens aqui, eu selecionei também a dispensa da obrigatoriedade da escrituração comercial para fins fiscais, né? A dispensa, aqui muito interessante, a dispensa da pessoa jurídica, tá? Do pagamento, porque daí só a PJ, né? Só quem é pessoa jurídica vai recolher essa contribuição para o sistema S. Né? O sistema S, vocês sabem lá, é Senac, Senai, Sebrae, Sesc, tá? Então, a gente tem a dispensa, para quem é pessoa jurídica, do recolhimento dessa contribuição social, tá certo, pessoal? Então, é uma vantagem muito interessante também, né? Além de uma tributação mais favorecida, a gente tem a dispensa ainda do recolhimento dessa contribuição, tá? São várias outras vantagens aqui, mas eu selecionei alguma dessas para falar com vocês, tá bom? Por isso que tem tanta gente que às vezes abre vários CNPJs para ter uma receita bruta anual nos moldes do artigo 3º da LC, para que continue se enquadrando no Simples, porque realmente é vantajoso recolher pelo Simples Nacional, né? Aí beleza, tá lá no Simples, mas uma hora, né, nem tudo são flores. A gente tem que ver aqui então as formas de exclusão do Simples Nacional. E essas formas de exclusão, elas vão funcionar do seguinte: ou você é excluído pela administração pública, né, ou seja, pela Receita, ou você é excluído porque você quer sair do Simples, porque como a gente disse, você não é obrigado a se inscrever e você também não é obrigado a continuar no Simples Nacional. Uma vez inscrito, você não é obrigado a continuar. Bom, então as formas de exclusão, também selecionei algumas, porque o artigo 29, né, que tem como forma de exclusão de ofício pela administração pública, são 12 incisos, né? Eu trouxe alguns para vocês. Então, quando há a exclusão por iniciativa da administração pública de ofício, ou seja, sem você pedir, ela vai lá e te exclui, selecionei algumas aqui para vocês. Quais são os motivos? Porque foi constatada a prática reiterada de infração disposta nessa lei complementar. Então, foi visto lá que você estava oferindo uma renda superior a permitida no artigo 3º, ou porque você tinha um sócio lá no exterior. Vocês viram lá comigo que não pode tributar pelo Simples nessa situação. E aí você foi infringindo a lei complementar 123 de forma reiterada, e isso te causou então a exclusão do Simples Nacional. Outra forma de ser excluída é comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Pô, isso é crime, né? Viram lá comigo, em sala de aula, a diferença entre contrabando e descaminho. São tipos penais diferentes, tá bom, pessoal? Então, comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, além de ser crime e você poder ser processado pela justiça criminal, você também tem como punição a exclusão do Simples Nacional. Houver a falta de escrituração do livro caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. Vejam só, não confundam essa penalidade de exclusão, porque vocês falaram, pô, professor, você não falou lá no slide passado que as pessoas que optam pelo Simples Nacional estão dispensados da obrigatoriedade de escrituração comercial para fins fiscais. Mas agora, você deixar de escriturar o livro caixa, né, e aí a Receita não tem como conferir, isso pode te causar a exclusão do Simples Nacional, tá bom? Então não confunda uma coisa com outra. Agora, o artigo 30 da Lei Complementar 123, ela traz lá as opções também de que quando você sai, porque você quer, certo? Aí são 4 opções, eu consegui trazer todas aqui para vocês, tá bom? Então, mediante comunicação prévia, é quando você escolhe sair, ou você tem que sair por alguma dessas outras hipóteses que eu trouxe aqui para vocês. Então, você sai do Simples Nacional por opção, né? E aqui as outras formas, você tem que sair obrigatoriamente. Então, não tem muito que opção aqui, não tem muito que então, falar em opção. Eu tenho lá que é obrigatório que eu saia do Simples Nacional quando essa pessoa
física ou jurídica que está inscrito no Simples Nacional incorrer em qualquer situação de vedação prevista nessa lei complementar. Então, por exemplo, sou uma empresa que daí um sócio meu vai residir no exterior, certo? Aí eu tenho que sair. Outras obrigações, outras formas, né, de exclusão obrigatória são quando eu... e não confundam essas situações aqui, tá bom? Em sala de aula a gente já conversou sobre isso. Não confundam essa situação do inciso 3º com a do inciso 4º, tá bom? Porque uma é o seguinte, eu tenho que me retirar obrigatoriamente quando ultrapassado no ano calendário de início da atividade. Então, estou iniciando a minha atividade em 2016, beleza? Quando eu inicio a atividade, vou iniciar lá em junho, né? O limite proporcional de receita bruta que trata o inciso 2º do artigo 3º, que são aqueles limites lá para ME e EPP. Então, no ano calendário de início da atividade, posso começar a atividade em junho, e aí já ultrapassar, né, se for EPP, os 3.600.000 reais, que é o limite da receita bruta anual a ser aferida, poxa, aí é óbvio que eu tenho que sair. Não confundam com a situação do inciso 4º, que é a seguinte: quando ultrapassado no ano calendário o limite de receita bruta previsto no inciso 2º do caput do artigo 3º, né? Quando não estiver no ano calendário de início da atividade. Então, eu já estou em atividade, certo? E naquele ano calendário eu ultrapasso o limite da receita bruta prevista no artigo 3º. Então, poxa, aí também são situações diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Ultrapassei a renda bruta, mas aí, ou no ano calendário de início da atividade, ou no decorrer da minha atividade, certo? Então, aí eu tenho que sair. E para finalizar, pessoal, quais são os objetivos do Super Simples? Na verdade, a gente podia ter falado disso no começo, né? A Constituição Federal, o legislador constituinte derivado e o legislador ordinário, através da Lei Complementar 123, tinham como objetivos duas coisas, né, com o Simples: objetivos técnicos e políticos. O objetivo técnico do Simples Nacional é centralizar a arrecadação de tributos das esferas estadual, federal, estadual e municipal. Então, você centralizar essa arrecadação, facilitar para a Receita e facilitar também para o contribuinte, para que ele arrecade, recolha de forma unificada. Isso facilita muito a vida do pequeno empresário, né, principalmente. E o objetivo político é evitar a evasão fiscal. Vocês sabem que tem muita empresas pequenas, tal, que deixam de recolher e com isso cometem a evasão fiscal, justamente pela burocracia, pela dificuldade no recolhimento de tributos. Então, o Super Simples ele veio ajudar todo mundo, né? Tanto a Receita, que daí tem um faturamento maior, uma arrecadação maior, como o contribuinte que se vê aí beneficiado por um sistema, por uma forma de tributação realmente mais simplificada. Bom, certo, pessoal, então era isso, tá? Que a gente tinha para falar hoje sobre ME e EPP, sobre Simples Nacional. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero dar tempo aí, que a gente tenha tempo, na verdade, de gravar outros vídeos para as nossas aulas de reposição. Bom restinho de férias para vocês e até a próxima, pessoal. Um abraço.